graça e a paz. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre Deus deseja se relacionar conosco. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um que vai ouvir a Tua palavra, que vidas venham ser transformadas, alcançadas pelo poder da Tua palavra. Abençoa cada pedido de oração que chega até nós, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Deus deseja se relacionar conosco, desde o início até o fim, desde Gênesis a Apocalipse. A Escritura vai mostrar esse desejo, essa vontade de Deus se relacionar conosco. Bem, eu gostaria de compartilhar o que se encontra no livro de Ruth, no capítulo de número 1. É um texto bem conhecido de todos, mas eu gostaria que atentássemos para esse relacionamento para com Deus. Amém. Ruth, capítulo de número 1, diz assim, ele vai dizer texto e contexto do capítulo 1, no versículo 1, porque diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Bem, o texto vai nos dizer aqui, mostrar o contexto. O livro de Ruth se dá aqui no contexto de Juízes. Lá no livro de Juízes nós vamos ver várias vezes repetindo a palavra, os versículos dizendo assim, naquele tempo não havia rei, né? E o povo fazia segundo a sua própria vontade. Os juízes julgavam ali, Deus colocava juízes para julgar, o povo ia bem, mas no decorrer do tempo o povo se distanciava de Deus, perdia esse relacionamento com Deus, por conta disso caía na idolatria, no pecado, e houve fome na terra. Nesta época houve uma grande fome na terra. E ali havia uma família. Essa família cujo cabeça da casa era Elimeleque. Sua esposa Noemi tinha 2 filhos. E o texto vai dizer que havia fome em Belém. E ele sai para um lugar chamado Moabe. A palavra Belém significa casa do pão. Ele está no lugar da bênção, na casa do pão. O Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Glória a Deus, Jesus aleluia. é o pão da vida. Então ele sai desse relacionamento, ele sai da casa do pão e vai para um lugar chamado Moabe, a terra dos Moabitas. Os Moabitas eram povos politeístas, adoravam vários deuses, a idolatria, um povo pagão. Ele sai da presença de Deus, ele sai da casa do pão e vai justamente para este lugar. Bem, o texto vai nos dizer que ao chegar neste lugar, Elimeleque, ele morre. Então agora Noemi, ela está viúva. E os 2 filhos de Noemi contraem casamento com mulheres moabitas. Faz aliança com mulheres moabitas. Passado 10 anos, os filhos de Noemi também morrem. Agora Noemi está viúva, perde seus 2 filhos e tem em sua casa 2 viúvas. Ora, naquela época a viúva era desamparada. Imagine numa terra politeísta, numa terra pagã. As mulheres não tinham nenhum recurso, nenhum amparo. Então Noemi agora está desamparada, viúva, com mais 2 viúvas em casa, totalmente desamparada. Mas eles quebraram esse relacionamento. Eles saíram do lugar onde Deus havia abençoado o povo. É interessante nós notarmos que no versículo 6 diz assim, capítulo 1. Então, levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Então, ela está agora em Moabe, na terra dos Moabitas, viúva desamparada com 2 viúvas, e ela ouviu que lá na sua terra, lá em Belém, Deus havia abençoado o povo, dando alimento. Então, o texto vai dizer que ela sai de Moabe e retorna para Belém, porque ali Deus havia abençoado o povo. Veja que a necessidade de um retorno. Noemi teve que retornar para ser abençoada. Lá onde ela estava, distante, sem esse relacionamento com Deus
de Israel, no lugar onde há adoração a vários deuses, a idolatria, ali ela estava passando necessidade. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão passando justamente por isso? Porque quebraram esse relacionamento com Deus. E Deus deseja relacionar conosco desde o início. Agora é necessário retornar, porque é a vontade de Deus se relacionar conosco. Lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, o versículo de número 15 diz assim, ó, Gênesis 2,15. A palavra de Deus diz assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja que Deus pega o homem, ele toma, depois de formar o homem, ele toma o homem, é Deus que pega o homem, toma o homem e coloca o homem no jardim do Éden. Bem, no mesmo capítulo 2 de Gênesis, o versículo de número 19 diz assim, ó: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, veja que é Deus quem pega os animais. Deus primeiro pega o homem, Deus coloca o homem no jardim do Éden, ali. Depois que Deus coloca o homem ali no jardim, Deus pega os animais e leva até o homem. O texto aqui é claro. O texto deixa claro, não é Deus no trono, Deus não está no trono ordenando que se faça isso. É Ele presente. Amém, Jesus. É ele se relacionando com o homem. É esse Deus que nós cremos. Oh, glória. É o Deus transcendente, que não depende daquilo que Ele criou. Ele existe, Ele subexiste, independente da criação. Amém. Nós cremos nesse Deus transcendente, porém emanente. Ele é transcendente, está acima de todas as coisas, mas é emanente. O que é isso? Ele se relaciona, está se relacionando com aquilo que Ele criou, com aquilo que Ele formou. Ele está se relacionando conosco. Ele se relaciona com aquele que foi feito à sua imagem, à sua semelhança. Ele deseja ter esse relacionamento. Bem, mas mesmo depois da queda, Deus continua a manter esse relacionamento. Lá em Gênesis, capítulo de número 7, Deus fala para Noé que vai enviar o dilúvio. Mas Deus manda Noé construir uma arca. E Deus dá ordem para Noé, depois de construir a arca, entrar com a sua família para dentro da arca e levar de cada animal um casal. Mas lá em Gênesis, capítulo 7, o versículo de número 8, diz assim, ó, Gênesis 7, versículo 8. Você tem uma Bíblia? Você deseja acompanhar? Olha atentamente o que diz a Escritura. Versículo 7. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil que sobe da terra. O versículo 9 diz assim: entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmeo, como Deus ordenara a Noé. O texto vai dizer que Noé já está na arca. Entrou Noé na arca. E os animais vão até Noé. Quem que leva os animais? É Deus levando. É Deus conduzindo. Por quê? Porque quando estamos obedientes. Noé, ele está obediente a Deus. Construiu a arca, obedeceu. Agora, essa obediência traz relacionamento. É Deus conduzindo os animais até Noé. Mostra um relacionamento. Lá em Êxodo, capítulo 3, continua esse mesmo desejo de Deus se relacionar. E a Bíblia vai mostrar isso. Êxodo, capítulo 3, o versículo de número 8, diz assim, ó. Versículo 7, diz assim, ó. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Então veja que o texto está dizendo aqui que Deus, ele vê a aflição, ouve o clamor e ele desce para livrar o povo e levar o povo para a terra. O que significa isso? Relacionamento.
Deus se relacionando com o homem. Em todo o povo, todo o tempo, Deus tem esse desejo de se relacionar com o homem. Isso não se dá apenas no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus falando lá em João, no capítulo 14, o versículo de número 18, o texto diz assim, ó: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, é a promessa de Deus, esse desejo de relacionarmos. Amém, E com Jesus ascendeu o céu, mas ele fez essa promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, estarei convosco até a consumação do século. Aleluia. O Espírito de Deus está em nós. Nós não estamos sozinhos, porque Ele se relaciona conosco. Amém, Ele não nos Jesus. abandonou, não nos Glória. deixou aqui sozinho. Ele tem esse desejo de relacionamento conosco, por meio do seu Espírito. Amém. Que maravilhoso isso, bem? Mas Noemi, ela volta, então, ela retorna. O texto está dizendo assim que ela retornou, ouvindo que Deus havia abençoado o seu povo, ela retornou. Teve que deixar o país da idolatria, o lugar distante de Deus, e retornar. Isso nos faz lembrar lá a parábola do filho pródigo, quando ele estava passando necessidade, quando não havia mais recurso para ele retorna para a casa do pai, e lá ele é bem recebido. Retornar para a casa, para a presença de Deus, nos traz esse relacionamento e nos traz bênção. Noemi voltou, e ao voltar agora para Belém, né, havia fartura. Deus havia abençoado o povo, e o povo está tendo colheita, está recebendo colheita. A colheita é a presença de Deus. A colheita é o relacionamento de Deus com o seu povo. No capítulo 2, versículo de número 4, vai dizer assim, ó: Boaz via de Belém e disse aos seus cefeiros: o Senhor esteja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Então, Boaz, ele tem um campo, e as pessoas estão ali colhendo, ceifando, os seus ceifeiros estão ali. E a saudação que ele diz para os seus ceifeiros: o Senhor seja convosco. É a colheita. Eles estão colhendo a bênção do Senhor. Deus está se relacionando com o seu povo, derramando bênção. Lá em Moabe não tinha isso. Agora Noemi retorna, e quando ela retorna, Ruth, ela vai colher espigas de milhos, a nora de Noemi, numa terra. E esta terra é exatamente a terra de um homem chamado Boaz. Quem é esse Boaz? No capítulo 2, o versículo de número 20, a Noemi, ela vai dizer assim, a Ruth chega em casa com a colheita, e Noemi vai perguntar: onde você colheu? Quem foi que te abençoou? E ela vai dizer: olha, eu colhi no campo de um homem chamado Boaz. E então Noemi vai dizer assim no versículo 20: disse Noemi à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores. Quando ela volta, quando Noemi volta, Deus está abençoando ali o seu povo. E Ruth vai trabalhar justamente na casa de um parente de Noemi, resgatador. Eu quero te dizer que nesse relacionamento nós voltamos para Deus, porque Deus nos resgatou por meio de Jesus. Glória, aleluia. Jesus é o nosso resgatador. Resgatador. E teria que ser, aqui o resgatador era um parente próximo. Nós não poderíamos ser resgatados para Deus por um bode, por um boi, não. Teríamos que ser resgatados como um dos nossos. Jesus. Glória, aleluia. Ele se fez carne. Glória a Deus. E fez o sacrifício, nos resgatando das trevas, do mundo das trevas, para o reino de Deus. Aleluia. E nesse resgate, nessa comunhão, nesse relacionamento, temos bênção. Porque Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Lá em Levítico, capítulo 26, o versículo de número 12, diz assim, ó: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. É a palavra de Deus, esse Amém, desejo: Jesus, andarei entre glória. vós. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Mas para que Ele ande no nosso meio, precisamos de retornar a Ele.
e termos esse relacionamento com Ele. Hoje esse relacionamento se dá por meio do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. Veja que lá em Moabe, Noemi, ela não pôde ser abençoada, ela não foi abençoada, porque lá não era a vontade de Deus. Era um povo politeísta, servia a vários deuses. Mas aonde adorava somente o único Deus, lá era a bênção. Então por isso que nós temos que retornar para esse único Deus, o único Senhor, Jesus. Aleluia. Jesus. Porque Ele quer um relacionamento íntimo, Ele não divide esse relacionamento com ninguém. Lá em Tiago, no capítulo 5, Tiago capítulo 4, o versículo 5 diz assim: Ou cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? A Escritura que está dizendo isso. O Espírito de Deus não habita aonde há divisão. O Espírito de Deus não vai habitar aonde outro Deus está ali. O Espírito de Deus não pode habitar no coração daqueles que são politeístas e que adoram vários deuses. Não existe possibilidade. O Espírito de Deus só habita quando nós retornarmos para Ele e mantemos esse relacionamento com Ele. Esta é a vontade de Deus. E quando há um relacionamento com Deus, a bênção, a provisão, a paz, a harmonia. Noemi, ela foi abençoada. Ela volta para a casa do pão. Ela volta para esse relacionamento com Deus. Agora, aquela viúva desamparada lá de Moabe, agora está acolhida, porque retornou. E por bênção, Noemi se torna a avó de Davi. Oh, e de Davi procede Jesus. Nosso Salvador, quando nós aleluia. retornamos para Deus, a milagre, a bênção, Glória a manifestação de Deus. Quero orar por você neste momento. Senhor, eu clamo por essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que ainda hão de ouvir, e que outrora tinham relacionamento, intimidade contigo, e estava em Belém, estava na casa do pão, te adorando, mas por algum motivo se distanciaram e quebraram este relacionamento, esfriaram, e por conta disso muitos estão passando por adversidades, não porque estão sendo provadas, mas porque se distanciaram, assim como o filho pródigo, assim como Noemi. Mas Noemi retornou, o filho pródigo também retornou. E que esta palavra encoraja essa pessoa a retornar a este relacionamento de intimidade com o Senhor, porque o desejo do Senhor é se relacionar conosco. Mas eu oro também por essas pessoas que estão tendo esse relacionamento com o Senhor, para que elas sejam fortalecidas, para que elas sejam encorajadas, animadas, gratas, porque aquele que tem um relacionamento com o Senhor desfruta das bênçãos, desfruta das promessas, e não apenas isso, se torna herdeiras e co-herdeiras com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Então eu te peço, Espírito Santo, que esta palavra ministrada no coração desta pessoa possa encorajá-la, fortalecê-la, animá-la a cada dia mais manter esse relacionamento com o Senhor, porque é desejo de Deus se relacionar conosco. Eu te agradeço por esta palavra, te agradeço, ó Deus, pela tua presença, pelo teu Espírito entre nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas bênçãos derramadas sobre a vida daquele que tem uma aliança, um relacionamento contigo. Obrigado pela tua presença maravilhosa, obrigado pela tua palavra ministrada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.